Em nome de Jesus, quero convidar o presbítero João, que vai estar nessa noite ministrando aí a palavra do Senhor. Quero também chamar a atenção para que você possa prestar bastante atenção naquilo que Deus tem para você. Amém? Vamos adorar a este Deus. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu estou feliz no Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito por mim. Você está feliz no Senhor nessa noite? Grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida? Glória a Deus. Eu queria te convidar a abrir, querida, a sua Bíblia, em Josué, capítulo de número 14. Josué, capítulo de número 14. Josué 14, a partir do versículo de número 6. Se você encontrou, diga amém bem forte. Se você não encontrou, diga me espere, que eu vou te esperar. Acredito que todos tenham encontrado. Nosso texto está em Josué capítulo 14, do versículo de número 6 ao versículo de número 14. E a minha Bíblia vai dizer assim, olha, Josué 14:6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Amém, querido? Se você compreendeu essa mensagem, você glorifica ao Senhor nessa noite, você glorifica a Ele, e você assente neste momento entendendo
que o Senhor, Ele já começou a falar na sua vida, na minha vida, aqui neste lugar, nessa noite, neste culto. Porque o tema da mensagem que eu vou trazer aqui seria mantendo o sonho no deserto. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu daria mantendo o sonho no deserto. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui alguns versículos. Olha comigo no versículo de número 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo. Diga aí onde você está. O Senhor manteve-me vivo. Você pode ser um pouquinho melhor, irmão. Se você está vivo, você pode ser um pouco melhor. Diga assim, ó, o Senhor manteve-me vivo. Agora tem crente vivo aqui. Pois bem, querido, a primeira coisa que eu quero te encorajar nessa noite é que Deus vai manter você vivo até a hora de você viver tudo aquilo que Ele prometeu para você. Primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, acompanhando comigo aqui o versículo de número 10 ainda. Olha só que interessante. E foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Quero que você diga mais forte agora. Aqui estou hoje com 85 anos de idade. Diga aí. Aqui estou hoje com 85 anos de idade. Não que você tenha 85. Mas, querido, o que eu quero que você entenda com essa palavra nessa noite é que esse texto ele está desafiando a mim e a você. Nunca, jamais, em tempo algum, você e eu seremos velhos demais para conquistar aquilo que Deus te prometeu. Essa é a palavra que eu quero que você entenda nessa noite. E acompanhando ainda comigo aí no versículo de número 12, vai um pouquinho mais adiante. Versículo de número 12. Olha o que vai dizer aqui, olha. No meio do versículo vai dizer assim, ó. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Enaquins viviam lá com as suas cidades grandes e fortificadas. Aqui eu queria ressaltar 3 problemas que aqui está relatando no livro de Josué. O primeiro, os gigantes. Segundo, as cidades fortificadas, ou a cidade era fortificada. E o terceiro, o lugar estava ocupado. Só você acompanhar aqui comigo no versículo de número 12. Mas olha que interessante, querido. Eu consigo ver claramente nesse versículo aqui, não importa se existem gigantes, não importa se a cidade ela é fortificada, e não importa se ela está ocupada. Aquilo que Deus um dia prometeu para você e tem prometido, Ele vai fazer você tomar posse dessa promessa. Não importa se lá tem Enaquins, não importa se a cidade ela é fortificada ou se ela já está ocupada, mas você tem que entender que ela é sua. Mesmo que ela seja fortalecida, fortificada, mesmo que lá tenha gigantes e mesmo que já esteja sido ocupada, mas se Deus te prometeu, ela é sua e você vai tomar posse dela em nome de Jesus. Você entende isso nessa noite? Então você pode glorificar Deus um pouco mais alto, porque é isso que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite, através do texto de Josué, capítulo de número 14. E aqui eu nem entrei ainda na palavra, tá, irmãos? Bom, agora eu queria então ver com você os segredos da conquista de Caleb. Em cima disso que eu estou falando para você nessa noite, em cima daquilo que Deus já falou comigo enquanto eu preparava essa mensagem, sobre mantendo os sonhos mesmo no deserto, ele vem de encontro tudo aquilo que nós temos vivido nos dias de hoje. Concorda comigo? Nos dias de hoje, o que nós temos visto é uma situação instável, seja na economia, seja na saúde, por todos os lugares que você começa a contemplar com seus olhos naturais, você começa a ver
instabilidade, ou seja, deserto. O deserto é um lugar instável que ora faz muito frio, ora está muito quente. O deserto é um lugar que você caminha, e se você caminhar quilômetros e quilômetros, e você começar a reparar ao seu redor, a sua visão periférica vai te mostrar que o cenário não muda. Esse é o deserto. É lugar onde existe pouca vida, ou quase nenhuma vida. É lugar de dificuldade muitas das vezes. E o que eu quero te encorajar nessa noite é aquilo que Deus me encorajou, que mesmo no meio dos desertos que nós temos vivido, é possível nós mantermos os nossos sonhos ainda ativos. É motivo, ou melhor, você consegue, mesmo diante dessa dificuldade ruim, levar o seu sonho até ele se concretizar. Eu quero te encorajar nessa noite. Você que entrou aqui, talvez já deixou o seu sonho lá fora, talvez você olhou e falou: tinha muitas coisas para realizar nesses anos, mas olha, tudo vai por água abaixo, porque as coisas mudaram. E eu digo para você, quando Deus promete, pode mudar tudo, mas você vai receber. Quando Deus ele fala uma coisa com você, querido, não é homem que está falando não. Deixa eu te falar uma coisa, a borracha do diabo não consegue apagar o que Deus escreve a seu respeito. Entende isso nessa noite? Aquilo que o diabo fala de você não consegue excluir aquilo que Deus determinou para você. E aqui nós vemos um exemplo com um homem chamado Caleb. Eu queria então que você ouvisse nessa noite e caminhasse comigo nesses poucos minutos que nós passaremos aqui sobre 5 segredos da conquista de Caleb. Primeiro, Caleb, mesmo no deserto, mesmo esperando, mesmo em tempo passando, mesmo gente morrendo, mesmo tudo acontecendo, ele perseverava em servir ao Senhor. Primeiro segredo da conquista de Caleb: muitas coisas acontecendo ao seu redor naquele contexto, ele perseverava em servir ao Senhor. Como você e eu temos vivido nos dias de hoje? Será que eu sou a minha melhor versão diante de Deus, querido, hoje? Ou será que o ano passado, que não tinha pandemia, eu era melhor? Às vezes eu observo os irmãos e fico tentando entender algumas pessoas que chegam no domingo, ele é aleluia, glória a Deus, e se não segurar, capaz de ele nem se contentar ficar nesse lugar de tão cheio da presença. Chega segunda, sabe-se lá, quarta-feira, quinta-feira, meu Deus, tem misericórdia de mim, senão não completo nem a semana. Nós precisamos ser mais constantes em servir ao Senhor. Nós temos olhado muito ao nosso redor e temos reparado a fúria do vento e do mar. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro fez isso, antes disso ele estava andando por sobre as águas. Ele estava vivendo o sobrenatural de Deus, enquanto ele focava os seus olhos em Cristo. Mas a partir do momento, diz a minha Bíblia, que ele começa a reparar ao seu redor a força do vento e a fúria das águas, aquele homem começa a afundar. Entenda isso nessa noite. Sempre que você começar a olhar as dificuldades ao seu redor, sempre quando o seu foco estiver na tempestade e na fúria do vento e não estiver em Cristo Jesus, a chance de você afundar vai ser grande. E uma coisa, e o exemplo que eu tenho de Caleb nessa noite, é que isso ele não fazia. As pessoas murmuravam, a situação ficava difícil, o tempo passava, as pessoas morriam, mas ele perseverava em servir ao Senhor. Eu coloquei aqui, irmãos, que Caleb tinha um coração incendiado. Ele não era uma pessoa comum, ele não era uma pessoa qualquer. Ele tinha foco naquilo que Deus prometeu para ele. Ele sabia que aquele momento ia passar e que ia chegar o dia em que na sua frente estaria o seu sonho, que na sua frente estaria aquilo que Deus prometeu para ele, mesmo que passasse 45 anos.
Eu não sei quantos anos que passou. Eu não sei quando Deus plantou um sonho no seu coração, quantos anos você tinha e quanto tempo se passou depois disso. Eu não sei o que você tem vivido com tudo aquilo que tem acontecido na sua vida, mas o que eu quero dizer para você é que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Ei, aquele que prometeu algo para você, ele vai cumprir, irmãos. Não importa se a situação está difícil, ele vai cumprir. Não importa se passe 45 anos. Caleb, mesmo diante das dificuldades do deserto, ele perseverou em servir ao Senhor. Quantos de você aqui deseja conquistar alguma coisa? Existe alguém aqui que deseja conquistar algo? Levante sua mão assim. Você deseja conquistar algo? Então a primeira coisa que você tem que aprender: sirva ao Senhor com perseverança. Pega esse segredo, pega esse sonho, pega essa conquista que você quer, coloque no seu coração e sirva ao Senhor com alegria. A situação vai te apresentar dificuldades, mas caminhe servindo ao Senhor com alegria. As pessoas vão dizer que você não consegue, ei, mas caminhe servindo ao Senhor com alegria. O mundo vai olhar para você e falar assim: quem é você para conquistar isso? Você acha que é quem? Caminhe servindo ao Senhor, perseverando com alegria, porque vai chegar um momento que Deus vai olhar para você e vai falar assim: é hoje que eu vou dar aquilo que você tanto me pediu. Porque o tempo do Senhor às vezes é diferente do nosso, mas Ele chega na nossa vida, basta a gente entender. Então esse homem, ele vem mostrar para mim e para você nessa noite, que independente da situação e do contexto, nós devemos servir a Deus com alegria. Caleb tinha o coração incendiado pelas promessas de Deus e pelo Deus das promessas. Aprenda isso nessa noite. Caleb tinha o coração incendiado nas promessas de Deus e no Deus das promessas. Segunda coisa, segundo segredo que eu aprendo com a vida de Caleb nessa noite: fé. Guarda essa palavra pequenininha no seu coração: fé. Se você e eu não tivermos fé para conquistar, não vai acontecer. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus 11. Assentados mesmo como você está. Hebreus capítulo de número 11, versículo 1. A minha Bíblia vai dizer assim, ó: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção. Se você, ao fazer alguma coisa, irmãos, você não tiver convicção, você não vai convencer ninguém. Às vezes eu entro numa loja, eu acho isso muito interessante. Eu chego lá e a maioria delas sem dinheiro, e aí vem um vendedor para perto de mim e fala assim: oi, bom dia, o que você está precisando? E eu não respondo para ele, que eu estou precisando de tanta coisa aqui, coitado. Então eu digo assim: não, só estou dando uma olhada. E aí, onde eu estiver perto, ele começa a me oferecer uns produtos. E ele fala assim: não, olha, essa Bíblia é muito boa. Olha, essa Bíblia aqui, ela é letras gigantes. Essa Bíblia aqui tem vários textos negritos. E ele começa a falar daquele produto. E se eu ficar muito tempo lá, irmãos, mesmo sem dinheiro, eu saio de lá com a Bíblia e devendo. Porque ele me convence que aquele produto é bom. Isso é convicção. Então, se você, ao fazer alguma coisa, não tiver convicção, nada vai acontecer. Você não vai convencer ninguém, nem a si mesmo. E a Bíblia vai dizer que Caleb tinha a convicção. Ele sabia que ia acontecer. Sob fé, você precisa falar das promessas com convicção. Então você não é necessário apenas ter convicção, mas você tem que falar das promessas tendo essa convicção. Primeiro é você ter, segundo é você falar.
Falar para quem? Falar para os outros? Não, irmãos. Às vezes você pode falar sim, mas o que eu quero dizer aqui é que você tem que começar a mentalizar, a falar consigo mesmo. Olha, eu tenho uma promessa e ninguém vai tirar. Um dia Deus plantou um sonho no meu coração, isso vai acontecer. E você vai falando para si mesmo e vai falando para Deus. Fala: Deus, olha, eu não esqueci. Assim como, querido, Deus, Ele falou para Abraão e prometeu lá em Gênesis. Uma promessa aos olhos naturais humanos impossível de acontecer. Mas lá em Gênesis está escrito: porventura há coisa demasiadamente difícil que Deus não possa resolver? Então Caleb, ele teve convicção. Depois de 45 anos, Caleb ainda se lembrava das promessas de Deus em sua vida, como se fosse o primeiro dia. Olha que interessante. Aquele homem tinha tanta convicção que se passaram 45 dias, e ele permanecia como se fosse o primeiro dia. Ei, quantos anos tem que você está esperando o seu milagre, o seu sonho se concretizar? E você já está abalado? E você já está argumentando Deus se vai acontecer? E você já está dando ouvidos ao diabo, dizendo que realmente, não, isso não vai acontecer não. Caleb tinha o seu coração ardendo, dizendo como se fosse o primeiro dia: olha, eu sei que vai acontecer, olha, eu não sei o dia que vai acontecer, mas vai acontecer. Não, quando acontecer, eu fico imaginando, irmãos, Caleb pensando na promessa, no cumprimento dela, falando: olha, como é que vai ser, por onde vou entrar? Não, acho que eu quero fazer dessa forma. Chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso. Não, eu vou pensar dessa forma. E você começa a viver as promessas de Deus, mesmo antes delas se concretizarem na sua vida. Isso é tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Isso é ter convicção do seu sonho. Eu quero que você entenda nessa noite, querido, é que muitas coisas Deus tem plantado nos nossos corações. Só que o tempo está roubando essa semente. As dificuldades têm roubado essa semente. Os dias maus têm roubado essa semente. E nós temos caminhado, cheio de promessas de Deus, e nós não estamos vendo nenhuma delas se concretizar, acontecer. Muitas das vezes até acontece, mas quando aconteceu, você já até se esqueceu que havia promessa, porque nós andamos mais preocupados com o que a mídia está falando do que o que Deus falou no seu coração. Porque a gente está preocupado com aquilo que a gente está lendo, mas nós estamos esquecendo daquilo que Deus está nos prometendo. Ei, é momento de você restaurar os seus pensamentos, as suas convicções sobre aquilo que um dia Deus e você planejaram. Deus planejou algo na sua vida, Deus sonhou algo para você. Você e Deus juntos, sabe-se lá perto da sua cama de joelhos, sabe-se lá num culto igual a esse, sabe-se lá num monte, onde só estava talvez você e Deus, uma aliança foi feita, uma semente foi semeada. Você tem que entender que para ela crescer, é você que tem que fazê-la crescer. Como? Perseverando com alegria no Senhor. Como? Tendo fé e convicção de que isso vai acontecer. E a terceira coisa, tendo ânimo. Se anime nessa noite, irmãos. Se anime nessa noite. Ó, estufa o peito onde você está aí, ó. Estufa o peito, faz uma cara de bonitão ou bonitona, né? E fala assim, ó: eu voltei, diabo. Eu voltei. Se você achou que eu tinha caído, se você achou que eu fiquei lá atrás, ei, eu voltei. Eu estou mais forte do que nunca. Porque Deus está me falando nessa noite que tudo aquilo que foi planejado e sonhado vai acontecer. Tem de bom ânimo, tem de ânimo, se levante do chão, erga a cabeça, irmãos. Esse mundo não pertence a nós, não. Não importa o que está acontecendo lá fora, não. O que importa é o que está acontecendo dentro do seu coração. É o seu coração que é o lugar das promessas, elas crescerem, elas se fortalecerem. Então a terceira coisa que eu vejo na vida de Caleb, que o fez conquistar as promessas, os sonhos, mesmo diante do deserto, foi que aquele homem teve ânimo. Olha comigo aí, ó, no versículo de número 11.
versículo de número 11: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Olha que interessante. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Quem tem que andar cabisbaixo, quem tem que andar preocupado, quem tem que andar confundido é o diabo, não é a gente não. Você tem que andar em triunfo. Você tem que andar de salto alto. Sabe por que eu digo salto alto? Não é para pisar no irmão nem ninguém não, tá, querido? É porque você é filho da herança do Senhor. A Bíblia diz que o que te esperava lá no final da linha era o inferno. Mas Jesus, pela misericórdia dele, ele te resgatou e mudou a sua história para que você ande em triunfo na presença dele. Então, mais uma vez aqui eu estou aprendendo com Caleb a não se preocupar com as coisas que estão ao redor, mas eu me animar com aquilo que Deus me prometeu. Tem sido um tempo de angústia, tristeza, dor, de más notícias, mas o seu ânimo vai sempre te colocar acima das circunstâncias, todo o tempo. Seu ânimo vai te levar para cima das circunstâncias. Tem de bom ânimo. Na hora de lutar, irmãos, escolha bem com quem você vai andar. Contagie a pessoa que está ao seu redor. Às vezes você olha e fala: querido, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ei, vamos para a igreja que lá tem sonhos, vamos para a igreja porque lá tem milagre, vamos para a igreja porque lá tem conserto com o Senhor, vamos para a igreja porque lá o Senhor vai se fazer presente. Se importe com quem está do seu lado, se importe com as pessoas que têm caminhado contigo, ou muitas das vezes têm encontrado dificuldade em caminhar. Esse ano não fique só para você não, mas anime as pessoas. Caleb nos ensinava que mesmo com 45 anos, depois, ainda era o momento de continuar com o coração queimando pelas promessas de Deus. Ele diz assim: olha, ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. E olha que fazia tempo, tá? Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, quanto naquela época. Você consegue imaginar comigo, talvez 85 anos, um velhinho, né? Olha, eu estou tão animado quanto naquela época. E talvez aquelas pessoas do lado falando: que isso, rapaz, baixa sua bola aí, Caleb, você não está para tanto não. E aquele velhinho com 85 anos dizendo: eu estou sim, eu estou, porque eu estou animado, porque eu sei que aquilo que Deus promete é coisa boa, porque eu sei que o deserto não foi o bastante para me parar, porque eu servi ao Senhor com alegria, eu perseverei, porque eu tive fé, eu tive convicção naquilo que Deus me prometeu, e agora eu estou animado. Cadê a terra? Manda a terra, vamos lá, vamos agora possuir aquilo que Deus nos prometeu. Tem de bom ânimo, querido, levante-se do chão, pegue novamente. Eu acho lindo o Evangelho de Cristo, porque não importa o que aconteça na sua vida, Deus te dá sempre uma oportunidade para que você possa se levantar. Isso é a coisa mais linda que alguém vai te falar, tá? Pelo menos nos seus últimos anos aí. Não importa aquilo que aconteceu com você, Deus sempre te dá e está te dando hoje uma oportunidade, uma nova vida, uma nova história, né, pastor Marcelo? Uma nova história. Deus sempre coloca na sua frente dizendo assim: ei, vamos, levanta, vem cá, tem muita coisa boa para acontecer ainda. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Quando eu penso em ânimo assim, abre aí, vamos lá, Jó, deixa eu ler esse texto com você aqui, Jó capítulo 2, vamos abrir aqui, Jó capítulo 2, vou te contar um segredo aqui para te animar ainda mais. Jó capítulo de número 2, versículo 6, Jó 2,6 vai dizer assim: olha, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Sabe o que eu quero te falar nessa noite? O diabo, ele pode pular na sua frente, o diabo, ele pode fazer careta para você, o diabo, ele pode ameaçar você, toda a sua família e todos os seus projetos,
mas ele só vai tocar naquilo que Deus permitir que ele toque, porque a sua vida pertence a Deus. Você entende isso nessa noite? O diabo, ele só vai mexer com você até onde Deus disser para ele mexer. Jó 2:6. Eis que ele está em teu poder. É Deus dando Jó para Satanás. Mas poupa-lhe a vida. Faz tudo. Quer fazer, pode fazer, mas não toca na vida dele não. Quer brincar com ele? Quer tirar a riqueza dele? Quer tirar a paz dele ou tentar tirar? Pode, mas não toca na vida dele não. Está entendendo, irmãos? Às vezes você olha e fala assim: meu Deus, o que vai ser de mim? Irmãos, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de nada não. O diabo pode fazer festa, o que for, mas ele só vai ir até onde Deus permitir que ele vá. Dali para frente já não é da conta dele mais não, porque até do diabo Deus é Deus. Quarta coisa, quarto segredo na vida de Caleb que o fez conquistar ou manter o seu sonho, mesmo no deserto. Aquele homem foi ousado. Ousadia é a palavra para você nessa noite. Todo mundo estava recebendo um pedacinho de terra, vai dizer o texto de Josué, mas Caleb, ele escolheu uma montanha. Olha que homem ousado. Está no texto que nós lemos nessa noite. O pessoal fala: olha, me dá um pedacinho de terra aqui, olha, eu quero aquele pedacinho lá. E você, Caleb? Eu quero a montanha. Está aquela montanha lá, ó. Talvez você diria para mim hoje: cara, era folgado, né? Mas ele não era folgado não, ele era ousado. Ele era ousado. O que você tem escolhido para a sua vida? Um pedacinho de terra ou uma montanha? Quem escolhe é você, irmãos. Deus planta muitos sonhos no nosso coração, é verdade, mas você tem muitos sonhos também. O que você tem escolhido? Um pedacinho de terra ou você tem escolhido uma montanha? Olha o que vai dizer aí em Provérbios. Já que nós estamos aí em Jó, dá um pulinho aí em Salmos, depois você vai para Provérbios. Provérbios, capítulo de número 28. Já que nós estamos falando sobre ousadia, Provérbios 28, versículo 1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Esse intrépido, em algumas versões está escrito ousado, talvez na sua Bíblia está escrito aí, mas o justo, ele é ousado como um leão. À medida que você se der para Deus, servir a Deus, amar a Deus, Deus vai cumprir os sonhos que você acha que não está mais na idade de receber. À medida com que você se concentrar nas coisas de Deus, a partir do momento que você se concentrar em servir e perseverar na presença de Deus, Deus vai começar a te entregar coisas que você acha que já não está nem na idade mais. Você vai falar assim: Deus, mas isso, eu imaginei que isso já tinha passado, que eu não ia nem conseguir dar conta. E Deus vai começar a te entregar algumas coisas, irmãos. Sabe por quê? Porque o que Deus exige de nós é perseverança, é servir a Ele com alegria, é nós sermos ousados diante da presença dEle, é nós termos fé que vai acontecer. Independente da situação, nós olhamos para Ele e falamos assim: eu confio em Ti, Deus, eu ainda confio no Senhor, o Senhor ainda é meu Deus, não importa o que aconteça, eu confio em Ti. Vamos caminhar aqui que o tempo está correndo. Quinta coisa que eu aprendo na vida de Caleb nessa noite, que fez ele manter o seu sonho mesmo no deserto: ser fiel ao Senhor. E aqui eu queria parar mais um pouquinho. Aquele homem foi fiel ao Senhor. Quer manter o seu sonho mesmo em meio ao deserto? Seja fiel a Deus. Olha o que vai dizer aqui no versículo de número 14 do texto de Josué 14, versículo 14. O nosso texto base dessa noite.
Josué 14:14 vai dizer assim, ó: por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. A promessa e o sonho não foi só no início, não. A promessa e o sonho não permaneceu só no meio, não. Vai dizer no versículo 14 que até os dias de hoje, por isso até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe. Por quê? Pois ele foi inteiramente, ele não foi parcialmente, não. Ele não foi de vez em quando, não. Ele foi inteiramente fiel ao Senhor. E quando eu falo de fidelidade, eu venho lembrar aqui de Calebe, eu venho lembrar aqui de Daniel, eu venho lembrar aqui de José e tantos outros servos de Deus que a Bíblia ela vem nos ensinar. Calebe, irmãos, assim como José e Daniel e muitos outros servos do Senhor, nos mostra que o contexto não pode influenciar o nível da nossa fidelidade com Deus. O contexto a qual você vive não pode influenciar o nível de intimidade que você terá com Deus. Ah, Deus, eu estou tendo pouca intimidade com o Senhor porque as coisas estão difíceis. Olha, na verdade, interessante que uma vez eu estava conversando com o servo do Senhor, né? Vou falar dessa forma. O irmão da igreja lá, não é dessa igreja, tá, irmãos? Irmão Bruno, opa, voltou. Estava conversando com um jovem, e eu falei assim, irmão, nós vamos fazer um culto de libertação na casa do irmão que está precisando, vamos lá, vamos marcar presença, vamos orar, vamos abençoar a vida dela. E ele falou assim, irmão, eu não estou muito afim não. Eu falei, mas vamos, por que? Você vai trabalhar? Não, enquanto eu não tiver certeza para onde eu vou, eu não quero mexer nem com um lado e nem com o outro. Olha só que situação. O contexto, irmão, que você vive não pode diferenciar ou divergir ou impedir o seu nível de intimidade com Deus. Não, eu estou aqui, então eu estou na igreja, aleluia, glória a Deus, oh santo, mas sai daqui, vai lá para a rua, no meio das amizades, quem é Deus? Não sei de que você está falando não. O dinheiro está na conta, aleluia, glória a Deus, bendito o nome do Senhor, oh glória. Aí a conta está negativa, Deus, vou perder muito tempo com o Senhor não, para afinal de contas eu tenho que trabalhar. O contexto não pode mudar o seu nível de intimidade com Deus. O deserto, o Egito e a cova dos leões não fizeram de Daniel, Calebe ou José homens diferentes do que eles eram. Calebe estava no deserto, Josué estava no Egito, Daniel estava lá na Babilônia, cova dos leões e todo aquele contexto ali. Mas independentemente de onde eles estavam, a fidelidade deles com Deus era a mesma, o relacionamento deles com Deus era o mesmo. Você entende isso nessa noite? É isso que eu quero te mostrar. É isso que a vida de Calebe vem nos ensinar através da palavra de Deus nessa noite. A Bíblia diz que quando as coisas ficaram difíceis lá na Babilônia, e baixou-se um decreto e falou, olha, a partir de hoje, ninguém mais vai poder orar ali, hoje em dia, a partir de hoje é aqui com o rei. Daniel olhou e falou assim, olha, conversa com a minha mão, que eu não estou nem aí para vocês, eu vou fazer aquilo que costumamente, rotineiramente eu faço. Ele foi até o lugar, até a sua casa, e orou. Ele não importou com o que ia acontecer. Ele não importou se ele seria preso, se ele seria julgado na cova dos leões. Ele não importou se o rei ia ficar chateado. Ele não importou se ele ia ser chicoteado, afligido, oprimido.
Ele falou: olha, o contexto não pode mudar o meu relacionamento com Deus. Ei, existe algo de maior na minha vida. Eu não posso me incomodar com essas coisas pequenas. É isso que Caleb fazia. Ser fiel é entender que, independentemente do mundo que nos oferece as coisas, as promessas do Senhor é tudo o que Ele representa para nós, e vai ser sempre o suficiente, e ponto final. O mundo está te oferecendo o quê? Não importa o que o mundo te oferece, aquilo que Deus te ofereceu é sempre melhor, é sempre maior, e ponto final, irmãos, e ponto final. Outro ponto: diante do clima instável do deserto e das dificuldades, com a fome batendo na porta, o povo reclamava de Moisés. Você vai ver lá em Êxodo capítulo 16, abra comigo aqui, a gente está chegando ao final. Êxodo 16, Êxodo 16, versículo 3. Olha o que diz a minha Bíblia, ó. E disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Aqui é o povo de Israel se queixando, lá no deserto, mesmo diante de toda essa reclamação, essa murmuração, o povo reclamando, as dificuldades do deserto, a fome batendo na porta, mas Caleb permanecia fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor, seja inteiramente fiel ao Senhor. Você está em Êxodo? Vai um pouquinho para frente aí, Números, capítulo 13, e eu vou me prender só mais uns minutos em dois textos para a gente finalizar. Números, capítulo 13, versículo 25 em diante. Olha o que vai dizer minha Bíblia, ó. Números 13, 25 em diante. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe conta, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Porém vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Deixa eu contar uma história aqui, irmãos.
os outros acharem que você é insignificante, é um derrotado, é uma coisa. Agora, quando você se acha insignificante e derrotado, o problema está grande. O relatório desses espias, só para contar aqui rapidamente o contexto para você, 12 espias das 12 tribos, um representante de cada tribo foi enviado para espiar a terra por 40 dias. Ao cabo desses 40 dias, retornaram os 12 espias com um relatório. 10 deles disseram esse relatório. E eu coloquei aqui que no momento de espiar a terra, esses 10 vêm trazendo uma palavra de medo e fraqueza, mas Caleb permanecia fiel a Deus e na sua palavra. Números 14, do 1 ao 9. Se você está no 13 e agora compartilhou comigo até o 33, você vai para Números 14, do 1 ao 9. E vamos ver o desfecho desse diálogo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. E aqui, irmãos, eu quero concluir essa mensagem de hoje. 10 espias, eles voltam com um relatório que faz o povo temer e tremer, a ponto do povo se reunir e falar assim: olha, mas era melhor nós tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar aqui agora um capitão, um comandante, e vamos voltar, vamos regredir, vamos retroceder. Guarda essa palavra. Vamos voltar, vamos regredir, vamos retroceder. Até que 2 desses 12 espias disseram assim: não, pera lá. A terra é boa ou não é? Sim. Lá tem gigantes? Sim. Mas se nós acharmos graça diante de Deus, Ele vai nos dar a vitória. Vamos possuir essa terra, porque essa terra já foi prometida. Ei, vamos agora realizar esse sonho, porque já foi sonhado e planejado, e já foi também liberado por Deus para as nossas vidas. Ei, vamos conquistar, porque nós já rodamos o deserto por muitos anos. Chega de deserto, vamos conquistar agora as bênçãos que nós viemos durante muitos anos a procurar. É isso que Caleb e Josué têm dito aqui. E olha que interessante: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Se o Senhor se agradar de mim e de você, se o Senhor se agradar de nós nessa noite, irmãos, pode ter certeza que de onde você está, para o cumprimento da sua promessa, ou do seu sonho, ou da sua conquista, é como um estalar de dedos.
se o Senhor se agradar de nós. Naquele momento eles estavam querendo retroceder todo o caminho já percorrido. E talvez você está aqui nessa noite, talvez o seu desejo nem é retroceder, talvez você já está retrocedendo. Talvez você, irmãos, caminhou, o tempo foi passando e você foi caminhando. O sonho, a promessa, ela era real, ela queimava no seu coração. Mas as dificuldades da vida, mas o deserto, mas os gigantes, eles foram minando esse sonho no seu coração. E talvez hoje você está sentado me ouvindo e pensando assim: sabe aquele povo que queria retroceder? Eu já retrocedi, eu já estou no meio do caminho, eu estou voltando. Eu já abandonei tudo para trás. Porque quando eu estava próximo de receber o milagre, eu vi que tinha gigantes. E não só os gigantes me desprezavam, não só os gigantes viam minha pequenez, mas eu me sentia pequeno diante deles. E eu tenho uma palavra de vida para você nessa noite. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mana mel, e dará a nós, e dará a mim e a você. Se o Senhor se agradar de nós, irmãos, se o Senhor olhar para o seu coração, para a sua vida e dizer assim: eu me agradei do meu filho, o Senhor vai te fazer pisar no lugar onde você sempre sonhou. Não é momento de você retroceder. Egito não é para nós, irmãos, nem deserto é para nós. Egito é para você se lembrar de onde você esteve. O deserto é para você se lembrar quão é difícil. E Canaã é para você valorizar tudo aquilo que você passou. É isso que você tem que entender. Cada uma fase, um estágio da sua vida, ela vem para te ensinar algo. Mas você tem que entender que o seu destino, o seu ponto final, a sua parada obrigatória é em Canaã. É conquistar aquilo que Deus te prometeu. É conquistar aquilo que você sonhou. Se o Senhor se agradar de você e de mim, Ele te fará entrar na sua terra prometida. Mas não seja rebelde, está dizendo o texto, e eu estou aqui transferindo para nós. Não seja rebelde a Ele e nem tenha medo do povo daquela terra. Ou seja, não tenha medo dos gigantes que aparecerão entre você e o seu sonho, porque você os devorará, pois o Senhor está contigo. Por isso, não tenha medo deles. Eu estou aqui só melhorando um pouquinho o texto que nós lemos, tá? Estou trazendo isso para a nossa realidade. Aquele gigante que tem se levantado, querido, isso é fichinha para o Senhor. Quero que você fique de pé nesse momento. Eu vou te dar aqui só um pouco de tempo, para que você faça apenas uma coisa. Esquece de tudo. O presbítero João, mas eu tenho muita coisa para consertar. Eu sei disso, mas aqui agora a proposta é outra. Quero que você feche seus olhos e você comece a trazer no seu coração, ou permitir que o Espírito Santo traga no seu coração tudo aquilo que um dia Ele plantou. Toda semente que um dia o Espírito Santo plantou no seu coração. Traga à memória aquele dia que estava você e Ele, e vocês começaram a sonhar num futuro diferente, talvez, do que vocês têm vivido nos dias de hoje. Comece a trazer na sua memória tudo aquilo que um dia você e o Espírito Santo começaram a conversar, seja no mais alto monte, seja no silêncio do seu quarto. E vocês conversavam, o seu coração ardia, dizendo: olha, Espírito Santo, eu quero muito isso. Olha, Espírito Santo, isso é muito para mim. Olha, vai ser muito legal. Olha, quando chegar lá eu quero fazer assim. Olha, eu acho que eu vou entrar da seguinte forma. Eu acho que eu vou pôr a minha melhor roupa. Eu acho que naquele momento eu vou fazer uma oração, culto de celebração, agradecimento. E você planejou uma cena, um momento. Só porque qualquer situação da vida isso não aconteceu. E hoje você se vê mais distante ainda, talvez, do que quando você começou a sua caminhada. E a proposta que eu quero trazer para você nessa noite é você recuperar tudo isso.
É noite de você recuperar, irmãos. É noite de você restituir para si tudo aquilo que o diabo ele te tomou. Todo sonho que o diabo ele frustrou na sua vida, hoje é noite de você reter de volta. É noite de você recuperar. Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Eu queria que você, com seus olhos fechados ainda, não olhando nem para o lado nem para o outro, nós vamos cantar daqui um pouquinho. Quando nós cantarmos, restitui, você vai encher o seu pulmão e você vai liberar. Mas por um momento, nesse instante, eu quero que você traga para si aquele momento, aquele dia. Tente mentalizar agora aí, você e Deus, como foi. Começa a sentir quais eram os seus sentimentos. Começa talvez a se arrepiar dizendo: nossa, era tão bom, nossa, eu me senti tão animada, olha, eu senti o meu coração ardendo, meu coração queimando naquele dia, e eu consegui visualizar Canaã. Mas hoje tudo que eu vejo é o deserto, e talvez quando eu olho para frente eu vejo mais Egito do que Canaã. Eu quero dizer para você, irmãos, que é momento de você, de um ato e uma visão espiritual, você se agachar, recolher talvez o pouco que restou de você, encher o seu pulmão, o seu peito e dizer assim: eu voltei. O diabo achou que ia me destruir, o deserto com a sua instabilidade achou que ia me matar, mas aquilo que o meu Deus me prometeu um dia, Ele ainda sustenta até hoje. E é nessa direção que eu vou. Eu quero que você agora comece então a visualizar, e que você comece a colocar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos diante de você, como prioridade a partir de hoje. E que você comece a derrubar tudo que está ao seu redor, pandemia, dificuldades financeiras, talvez emocionais, talvez uma ansiedade, uma depressão que está te dizendo: olha, como vai ser daqui para frente? E você diga: eu não sei, eu sei que daqui para frente eu quero é minha Canaã. Eu não sei como vai ficar as coisas, eu sei que daqui para frente o meu milagre vai ser Canaã. Não importa se tem gigantes, não importa se a cidade é fortificada, não importa se ela está ocupada, porque se estiver ocupada, está mal ocupada, porque Deus deu ela para mim. Para você que está aqui nessa noite, existe uma Canaã que Deus deu, e eu quero que você pegue ela de volta nessa noite, em nome de Jesus. Ore ao Senhor agora. Fala: Deus, restitui em mim todos os sonhos, todos os planos, Deus. Aquele que um dia me alimentava, hoje em dia eu já não vejo mais condições, mas restitui em mim nessa noite os seus sonhos, restitui em mim nessa noite os teus projetos, restitui em nós, ó Deus, nessa noite na tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos fortaleça, nos coloque de volta no caminho, ó Deus, porque nós queremos chegar até Canaã. Ó Deus, nós queremos nos apegar na promessa e na palavra que o Senhor nos deu, e por mais que muitas das vezes nós possamos chegar lá já velhinhos, com 85 anos, mas o ânimo vai ser o mesmo, mas o coração vai queimar da mesma forma, porque aquilo que o Senhor prometeu é lindo, e a nossa história ninguém vai mudar. Receba isso nessa noite, em nome de Jesus, querido. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora, cante, é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, cante a Ele. Decido, quero de volta, receba de volta nessa noite. Sara-nos nessa noite, Deus, e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui,
Hoje é noite de restituição. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas você vai sair daqui diferente, porque a restituição do Senhor vem sobre a sua vida e a minha vida. Creia isso nessa noite, querido. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta. Receba, receba, receba de volta o que é seu. E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. E o tempo que roubado foi não se comparar. E tudo aquilo que o diabo tentou te roubar não vai se comparar. Aquilo que Deus tem para você. Creia, creia. A tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Aleluia. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera